Humberto de Campos e nós estamos, pela página da Audicom, trazendo ao vivo aqui do Instituto Cerzedelo Corrêa, em Brasília, informações a respeito deste evento que a Audicom está promovendo aqui, comemorando a criação, 100 anos de criação, da figura do cargo de ministro substituto do Tribunal de Contas da União e, naturalmente, nós temos também conselheiros substitutos nos tribunais de contas dos estados. Eu tenho o prazer de receber aqui Moisés Maciel, que é conselheiro substituto no Tribunal de Contas do estado do Mato Grosso. E eu queria primeiro, Moisés, já lhe oferecendo uma boa tarde de trabalho aqui, perguntar o seguinte: é importante, neste momento, os tribunais de contas, especialmente partindo da Audicom, que reúne os conselheiros substitutos, trazer à baila este assunto que é fazer a comunidade, o cidadão, olhar para o tribunal que cuida das contas do dinheiro do próprio cidadão? Boa tarde. É muito importante esse momento de 30 anos de Constituição Federal, nós, como população, olharmos para a função social dos tribunais de contas, que são os órgãos que vão cuidar do controle externo da administração pública brasileira, vão cuidar da qualidade das políticas públicas. E é muito importante também que a população saiba que dentro dos tribunais de contas existe uma magistratura de contas, que é uma magistratura técnica, bem estruturada e bem assessorada pela Audicom. Vocês fazem um concurso talvez dos mais difíceis do país, porque tem que entender não só de política, mas tem que entender de economia, tem que entender da questão fiscal. E hoje vocês trazem, com o Contas Públicas São da Nossa Conta, esse convite ao cidadão para que também aprenda ou tenha a vontade de cuidar das suas próprias contas. E nós estávamos conversando um pouco antes dessa entrevista, o conselheiro Moisés Maciel estava me dizendo, lá no Mato Grosso, vocês já têm 5 conselheiros titulares que estão afastados. Por quê? Exatamente. Lá em Mato Grosso nós temos 5 conselheiros titulares que foram afastados por medida judicial. Uma investigação que é capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal e que afastou, portanto, 5 conselheiros. E os conselheiros substitutos assumiram o tribunal. Nós temos 6 conselheiros substitutos atuando como titulares e apenas um conselheiro, que é o presidente, atual presidente, é conselheiro efetivo do tribunal. Os demais são substitutos. E por que 6? Porque há um cargo vago que também está judicializado no tribunal, no Superior Tribunal Federal. Então, no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos 6 cargos ocupados por conselheiros substitutos lá no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. É a magistratura de contas funcionando. E é uma magistratura extremamente técnica que cuida do dinheiro das pessoas. Eu queria perguntar a sua opinião a respeito deste momento que o país vive. Nós temos uma greve de caminhoneiros, nós temos uma discussão toda em torno de grandes autoridades que estão sendo presas pela Operação Lava Jato. Me parece que o país vive um momento de tentar se reorganizar. Exatamente. Nós, como diz o ministro João Augusto Nardes, o Brasil precisa fazer o seu dever de casa. O dever de casa do Brasil é o dever da governança pública. E a governança pública passa pela responsabilidade fiscal, mas também passa pela responsabilização efetiva de qualquer agente que der caso a danos no erário público. Então, qualquer agente, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, que causar danos ao erário, essa pessoa precisa responder. E essa é a temática da Lava Jato, responsabilização daquelas pessoas que, de alguma forma, causaram algum dano ao erário público. E essa é uma fase de depuração que já, eu espero que esteja chegando ao final, mas que vai dar um novo tom para o nosso país, apontar novos rumos. Nós precisamos de novos rumos. E o controle precisa fazer o seu dever de casa para ajudar o país a sair dessa encruzilhada
de Lava Jato. A Audicom trouxe há algum tempo uma discussão interna, até porque existe uma lei no Congresso sendo discutida para tentar diminuir um pouco a influência política dentro das Cortes de Contas. O senhor compartilha desta ideia apresentada pela Audicom? Lhe parece que esse corpo técnico formado pelos conselheiros substitutos e que são concursados causa um equilíbrio maior ou era preciso ainda mais equilíbrio para evitar um pouco a politização das Cortes de Contas? Eu acho salutar as iniciativas capitaneadas pela Audicom junto ao Congresso Nacional para fins de emendas constitucionais que visem a dar um viés mais técnico ao Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas ele é um órgão técnico. O órgão político do controle externo é o Parlamento. Então o Tribunal de Contas ele tem que agir tecnicamente. O Parlamento faz o equilíbrio político do controle externo. Então é necessário para o bem de todo o país, para o futuro do Brasil, que o Tribunal de Contas seja um órgão eminentemente técnico, para que nós possamos exercer de fato a responsabilidade fiscal aqui no país, trazendo o equilíbrio das contas públicas e, consequentemente, melhorando a vida das pessoas. Conselheiro Moisés Maciel, muito obrigado pela entrevista. A gente volta ao vivo daqui a pouquinho, aqui no Instituto Cerzedelo Corrêa.